Eu tinha me proposto a conversar com ela sobre os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, que no primeiro momento falando assim, parece que são classes separadas, tá? E realmente são, mas na verdade é só uma maneira, né, uma nomenclatura diferenciada para chamar. Mas, por exemplo, muitos medicamentos para tratar a depressão podem ser medicamentos que também são ansiolíticos, assim como alguns medicamentos ansiolíticos servem em casos de pacientes também com depressão. Então, assim, o foco que a gente vai conversar aqui hoje é o seguinte: tanto a depressão quanto a ansiedade são transtornos, né, são doenças, condições do sistema nervoso central que precisam e que merecem atenção, merecem um cuidado, merecem que a gente dê a devida atenção, né? Porque, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, para 2030, né, isso é daqui 8 anos, o número de indivíduos com depressão no mundo todo é para superar a casa, assim, de muitos e muitos milhões. Então, é uma das principais condições de afastamento do ambiente de trabalho, é uma das principais condições, é uma das principais situações que afasta a pessoa do convívio social, dos seus hobbies, assim como a ansiedade. A ansiedade a gente percebe hoje em dia muitas pessoas, mesmo crianças já que convivem, né, com diferentes tipos de transtornos de ansiedade. E aí o que fazer? Né? Como que a gente vai tratar, como entender? Primeiro, o diagnóstico dessas condições, ele é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Então não tem um exame que eu possa fazer, vou dosar determinada coisa no sangue para ver se eu tenho ou não depressão, né? Então é um diagnóstico clínico, tanto da depressão quanto da ansiedade. E nesse diagnóstico, o que o médico ele avalia, nesse caso aqui para ansiedade, depressão, o psiquiatra é um médico que tem uma competência muito grande nessa área, o neurologista também, mas a psiquiatria trabalha isso muito mais a fundo, né? Então, eles avaliam diversos critérios e a permanência, a duração desses sintomas, há quanto tempo a pessoa vem sentindo esses sintomas, o quanto que essas condições complicam, né, a qualidade de vida, afetam a rotina dessa pessoa. Beleza. Uma vez diagnosticado, seja ansiedade, alguns dos transtornos de ansiedade, vamos citar alguns aqui. Transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, transtorno do pânico, o PTSD, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que mais? Enfim, né, então aí tem vários tipos, diferentes situações de ansiedade e a depressão. Acontece que, muitas vezes, o mesmo paciente, o mesmo indivíduo que tem ansiedade, desenvolve depressão, ou vice-versa, né? E aí, como tratar? E aí, vou escolher o quê? Vou escolher um antidepressivo ou vou escolher um ansiolítico? Na verdade, se vocês pararem para analisar a bula de qualquer antidepressivo, cujo nome seja conhecido como antidepressivo, vai estar lá que as suas indicações terapêuticas envolvem tratamento da depressão, tratamento de casos de ansiedade. E muitas vezes de depressão com fenótipo, né, com características de ansiedade também. Então, de uma maneira geral, esses fármacos que a gente conhece como antidepressivos são muito bem aceitos e têm uma eficácia muito boa no tratamento tanto da depressão quanto da ansiedade. E hoje à tarde eu fiz um quiz ali, né, nos stories sobre os fármacos usados para depressão, para ansiedade, e perguntei qual era o primeiro medicamento, né, que foi utilizado como antidepressivo, e coloquei 3 opções lá. E o medicamento, né, o nome dessa substância é a iproniazida. E a história de como ela começou, de como ela surgiu assim para ser utilizada na depressão, caminha junto ali com o tratamento da tuberculose. Então, os pacientes começavam a ser tratados com essa iproniazida e o que acontecia? Eles tinham uma melhora do seu quadro de humor. Aí os médicos começaram a observar e pensaram, poxa vida, tem alguma coisa acontecendo aqui que quando a gente trata esses pacientes com a iproniazida, eles, né, isso se reflete em quadros de humor melhorado. Um pouco depois descobriu-se que a iproniazida é um inibidor da MAO.
Tanto que os inibidores da MAO, principalmente da MAO-A, são fármacos que agem inibindo a degradação de monoaminas, então dopamina, serotonina, noradrenalina, e aí inibindo a degradação desses neurotransmissores, que são os neurotransmissores envolvidos, né, nesse processo aqui de regulação do humor, né? Então, beleza, ela inibia, aumentava os níveis desses neurotransmissores e por isso melhorava o humor do paciente. Depois dos inibidores da MAO, outra classe que surgiu foram os medicamentos, os antidepressivos tricíclicos. Imipramina, nortriptilina, desipramina. Então são alguns exemplos, a amaprotilina. Esses antidepressivos tricíclicos, eles têm um mecanismo de ação diferente dos inibidores da MAO. Os antidepressivos tricíclicos são fármacos que inibem a recaptação de monoaminas, serotonina, noradrenalina e, em menor grau, de dopamina. E o que essas monoaminas têm a ver, né? O inibidor da MAO impede a degradação. Os antidepressivos tricíclicos impedem a recaptação. Existem diversas hipóteses, né, teorias para tentar explicar o que acontece na neurobiologia da depressão. E uma hipótese muito aceita é a hipótese que a gente chama de monoaminérgica. Nessa hipótese monoaminérgica, o que acontece é o seguinte: no nosso cérebro existem substâncias que são os neurotransmissores que fazem a comunicação, né, entre os neurônios e tal. E aí, essa comunicação entre os neurônios, em diferentes regiões do cérebro, né, controla diferentes situações. Então, humor, medo, privação do sono, ansiedade, enfim. E acredita-se, baseado, né, tanto na resposta terapêutica aos fármacos quanto nos estudos, que pacientes que tenham transtornos ou depressivos ou de ansiedade apresentem uma redução no conteúdo dessas monoaminas, dopamina, noradrenalina e serotonina. Por isso, a terapia se baseia em repor, ou então, vamos dizer assim, manter os níveis mais elevados dessas monoaminas. Então, por isso, o inibidor da MAO. O que a MAO tem a ver? A MAO é uma enzima que degrada esses neurotransmissores. Se eu inibo a enzima, eu aumento a quantidade de neurotransmissor. Os antidepressivos tricíclicos inibem a recaptação. O que isso significa? Na nossa websérie Medicamentos e o Cérebro, que está aberta as inscrições e que faltam aí só 6 dias para as aulas começarem, vai ter uma aula só sobre comunicação sináptica, né? O que acontece aí na transmissão sináptica, o que é isso e etc. Então vejam bem, um neurônio conversa com o outro liberando neurotransmissor. E existem 2 tipos de sinapse, né? Uma sinapse elétrica e uma sinapse química. Não vou entrar em muitos detalhes, porque isso a gente vai falar bastante lá na websérie. Mas numa sinapse química, ele libera neurotransmissor. E esse neurotransmissor age num receptor e a partir de então desencadeia uma resposta, né? Uma modificação de uma resposta biológica no próximo neurônio e assim sucessivamente. E aí o que acontece então? Esses fármacos, né, essa comunicação neuronal, essas sinapses, por conta desse desequilíbrio na quantidade de neurotransmissores das monoaminas, acaba prejudicando determinados comportamentos. Então, estados de humor, disposição, às vezes, né, a pessoa se torna ansiosa, passa a ter comportamentos obsessivos, compulsivos, característica, então, né, sintomas tanto da depressão quanto da ansiedade. Beleza. Então, essa hipótese monoaminérgica diz isso. Quando tem pouca dopamina, quando tem pouca noradrenalina e serotonina, pode se manifestar esses sintomas. Aí, tanto o inibidor da MAO quanto o antidepressivo tricíclico têm uma eficácia terapêutica muito boa. São fármacos muito bons e que serviram por muitos anos como substâncias para o tratamento da depressão. Só que o inconveniente é que eles têm diversas interações medicamentosas e efeitos adversos que desencorajam muitas vezes o paciente da terapia. Então, o paciente desiste, não tem adesão. Então, alguns efeitos colaterais, por exemplo,
dos antidepressivos tricíclicos envolve hipotensão, né, que é quando a pessoa levanta assim rapidamente, ela tem tontura, pode ter boca seca, visão borrada, alguns deles podem, né, o paciente pode ganhar peso, enfim, alguns efeitos colaterais que realmente são inconvenientes. Bom, Isolene, sim, vai ficar gravado, depois a gente posta no nosso feed, tá? Beleza. E por muito tempo foi assim, até que, lá por meados dos anos 90, por aí, surgiu uma substância que transformou a história da terapia antidepressiva, que foi a fluoxetina, conhecida como Prozac. E a fluoxetina, ela já pertence aí a uma terceira classe, que é a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, o que ela faz? Ela inibe a recaptação de serotonina, aumentando a quantidade de serotonina ali na fenda sináptica para manter o funcionamento normal desses neurônios dessa região. Por isso que vocês já devem ter ouvido em algum lugar que a serotonina é o hormônio, é o neurotransmissor da felicidade. Por isso que vou comer chocolate e vai liberar serotonina. Vamos consumir triptofano para aumentar a produção de serotonina. O que o triptofano tem a ver? A grande maioria dos neurotransmissores são neurotransmissores do tipo aminoácidos ou proteicos, que são derivados de aminoácidos. Então, para o meu corpo produzir a serotonina, ele precisa de triptofano. E a partir do triptofano, ele produz serotonina. Então vamos suplementar com triptofano aí que melhora a vida, ninguém mais vai usar medicamento para depressão. Se fosse assim ia ser maravilhoso, né? Então, mas o buraco é muito mais embaixo, não é por aí. E aí surgiu a fluoxetina, que pertence a essa classe. Junto com a fluoxetina a gente tem paroxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, será que esqueci algum? A fluvoxamina também é dessa classe. Então, são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e que funcionaram e que funcionam maravilhosamente bem para o tratamento da depressão e da ansiedade. Ok, percebem aqui que eles são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? Mas eu tô falando pra vocês desde o começo aqui que a gente tem envolvimento de serotonina, noradrenalina e num menor grau dopamina. Então adianta só repor serotonina? Sim, adianta, tanto que a gente sabe que funciona. Só que existem alguns perfis, alguns tipos de pacientes, por exemplo, que eles podem ter uma depressão, por exemplo, ou uma ansiedade, que tem um componente noradrenérgico muito mais intenso que um componente serotoninérgico. Então, muitas vezes, não faz sentido utilizar um fármaco que seja voltado só para serotonina, ou voltado só para noradrenalina. Vamos buscar modificar um pouco nisso, e nesse sentido, então, surgiram a classe ali dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Que são, por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. E aqui, antes de continuar falando, eu vou fazer um adendo. Eu tô falando pra vocês desde o começo, né, que antidepressivo e ansiolítico, apesar de serem classificados aí como diferentes, eu posso usar um antidepressivo para tratar a depressão ou para tratar a ansiedade. E nesse caso aqui ainda, vamos chamar atenção para a duloxetina, que por conta desse mecanismo, inclusive noradrenérgico dela, ela funciona muito bem para o tratamento da dor crônica. Então tem alguns pacientes que têm dor crônica por diferentes causas, que se beneficiam muito com o uso da duloxetina, porque ela consegue reduzir a dor. Então vejam que a gente não pode generalizar uma classe, um medicamento só pelo nome, antidepressivo. Muitas vezes ele pode, né, ser direcionado, reposicionado para outras condições, que é o caso da próxima classe aqui, por exemplo. A classe que tem um único representante, que é a bupropiona. A bupropiona, ela é um inibidor seletivo da recaptação de dopamina
e noradrenalina. Ela é muito boa como antidepressivo, ansiolítico, sim, mas ela funciona muito bem também para o tratamento da compulsão alimentar e ela é excelente, tanto que existe um programa do governo federal que distribui bupropiona e adesivos de nicotina para pacientes que queiram parar de fumar, porque ela ajuda muito, ela contribui muito para a cessação do tabagismo por conta desse mecanismo. E ela é também um antidepressivo ansiolítico. E aí, nós temos esses exemplos que eu dei aqui, então, inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos, e nós temos também alguns antidepressivos atípicos, por exemplo, como é o caso da mirtazapina, da mianserina, que eles têm um certo efeito na recaptação, mas que eles também agem muitas vezes como agonista dos receptores da serotonina. Então é como se eles imitassem o mecanismo da serotonina. O Loredon, Amanda, que você me perguntou aqui, ele é a trazodona, tá? A trazodona também eu posso chamar de um antidepressivo atípico, funciona para depressão, com ou sem episódios de ansiedade, também funciona para neuropatia diabética e para dor crônica, tá? A trazodona, o mecanismo de ação dela é parecido com os anteriores ali que eu tava falando. Me fugiu o nome, peraí. A mirtazapina, a mianserina, que são antidepressivos atípicos. Então, o que acontece? A trazodona, ela vai agir sobre receptores, tá? Então, o que ela faz? Ela também está envolvida em inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas ela também atua sobre receptores da serotonina. E aí, pelo fato de atuar sobre esses receptores da serotonina, ela também funciona como um antidepressivo atípico, tá? Porque ela é tanto inibidor da recaptação quanto um fármaco que age em receptores da serotonina. Em relação aqui à naltrexona, Joana, que você está me perguntando, a naltrexona, ela é um fármaco que não se encaixa aqui nem como antidepressivo, nem ansiolítico, né? A naltrexona, ela é um antagonista dos receptores opioides. Então, é muito comum que a naltrexona, na verdade, ela seja utilizada, por exemplo, em emergências para reverter casos de intoxicação por opioides. Então, doses mínimas de 4 miligramas de naltrexona, de imediato, assim, não me lembro de alguma indicação, de alguma particularidade para depressão e ansiedade. Vou dar uma olhada aqui até o final da live e a gente discute. Mas a naltrexona, ela funciona também no tratamento de dependência, né? Principalmente no alcoolismo. Então, alguns pacientes recebem pequenas doses de naltrexona porque ela ajuda, de certa forma, né? Por ela ser um antagonista ali, ela consegue dar um suporte, ela consegue influenciar essa dependência, né? Esses mecanismos de dependência que, por exemplo, o álcool desencadeou, os opioides tenham desencadeado. O que a naltrexona faz? Ela vai lá e consegue não é mimetizar, talvez a melhor palavra, mas ela consegue dar tem um mecanismo muito parecido para parecer, talvez, ou para a pessoa não sentir de uma maneira tão intensa a falta do medicamento. Claro que, por exemplo, se é um paciente dependente que faz uso de analgésicos opioides, se eu dar a naltrexona, ele vai ter uma intensa síndrome de abstinência, tá? Agora, em subdoses, em doses menores, ela funciona nesse sentido, né? Porque ela não permite a estimulação de alguns tipos de vias que a dependência, que o vício
trazia, tá? A trazodona, que eu tava falando aqui antes, Sandra, a trazodona, ela consegue agir como um inibidor da recaptação de monoaminas, como também agir em receptores noradrenérgicos e de serotonina. Oh, peraí, deixa eu só abrir aqui que a nossa convidada chegou. Vamos ver. Ué. Marisa, a pior convidada que poderia arrumar na vida. Pedi para não vi a sua resposta, aceitando meu adiantamento. Aí você adiantou, eu fiquei no horário antigo. Assim, Tá, não imagina. desculpas, prometo que vou tentar trazer o melhor que eu tiver aqui nessa live para poder me redimir. Porque realmente, com a maternidade, com as minhas questões de saúde... Imagino. Me desculpa. Não, fique tranquila. Eu tava conversando aqui sobre os fármacos e dando uma ideia aqui e tal. Então a gente tinha. Bom, obrigada então por ter aceitado participar da live. Desculpa qualquer inconveniência em relação ao horário, enfim. Mais importante que a gente está aqui e vai conseguir conversar. Eu estava conversando aqui sobre os antidepressivos. A gente tinha combinado de conversar sobre os antidepressivos e ansiolíticos. E aí tava dando um panorama geral, assim, né, das classes. Comentei sobre os inibidores da MAO, sobre os antidepressivos tricíclicos e tal. E aí o pessoal começou a mandar perguntas aqui, né, sobre... que trouxe bastante curiosidade. A trazodona. E tava falando aqui agora de uma... O cachorro tá bravo. Uma... Cadê? Esqueci o nome dela. Peraí. Gente, quem quiser mandar pergunta e se quiser fazer comentários sobre qual antidepressivo vocês usam, se é que vocês fazem uso, manda pra gente que a gente já faz comentários, tira dúvida, faz tipo um plantão médico com uma curadoria científica, né, Marisa? Que a Marisa é muito preocupada com a questão da ciência, Então, curadoria da informação alinhada com a ciência. Pode mandar hoje, já mandaram na Naltrexona, pode mandar a todos. então vamos lá, você quer falar um pouquinho sobre a naltrexona, por favor? Posso falar sim. Valdoxana, Naltrexona, já temos alguns. Lexapro, Brintellix, Rivotril. Tá, vamos começar pela naltrexona. Naltrexona, gente, é uma substância que ela mexe... na verdade, ela é muito utilizada para tratamento de vícios e compulsões. Na prática clínica, a gente normalmente usa como adjuvante, a gente quase nunca usa ela sozinha. E como que ela vai agir dentro do cérebro? A gente tem todo o mecanismo dopaminérgico que reforça o comportamento de vício. Toda vez que eu pratico um ato e esse ato me dá muito prazer, ele vai liberar muita dopamina em determinada região cerebral, fazendo com que eu busque cada vez mais fazer esse ato repetidamente. É assim, a grossíssimo modo, que o vício acontece no cérebro. E a naltrexona, ela age interrompendo essa regulação, essa hiperestimulação dopaminérgica dentro desse sistema de recompensa. Assim eu vou produzir aquele meu vício, aquela minha compulsão, mas se eu estiver em uso da naltrexona, eu não terei tanto reforço positivo, eu não terei tanto prazer ou tanta resposta. Isso ajuda, né, na hora de eu me abster, porque eu paro de ter toda aquela sensação positiva, começo a fazer um cálculo de custo-benefício e consigo me conter. É um ótimo auxílio. Pode falar resumido dos outros? Como que você quer fazer, Marisa? A gente pode ir conversando assim, eu acho. Um que o pessoal trouxe aqui também, curiosidade, era sobre a trazodona. Acho que mais de uma pessoa perguntou sobre, comentou aqui que usa trazodona. Como é que é para você, assim, em comparação com os outros? A trazodona a gente pode chamar de um antidepressivo atípico, classificando assim? Assim, as medicações, inclusive eu acho que a legislação vai até mudar fora do país
e os medicamentos não virão mais com bula antidepressivo, antipsicótico, vai vir com ácido serotoninérgico, dopaminérgico. Porque as medicações, elas são usadas para várias patologias, né? A gente pode... O cérebro, ele é muito complexo. E eu brinco que ele parece um tricôzinho de vó, ele é todo emaranhado. Então, se você mexe com uma coisa, você mexe com as outras. Assim, a gente pode avançar no jogo e usar substâncias diferentes para milhões de coisas e também fazer misturas e tudo mais. Mas a trazodona, ela foi criada para ser um antidepressivo, para ter ação antidepressiva, mas na prática clínica mesmo, o que a gente observa é que ela acaba sendo utilizada muito mais com outros objetivos. Então, muitas vezes ela é usada para indução do sono. Ela é uma medicação que tem um efeito colateral de dar uma sonolência pós-tomada. Então, ela pode ser usada principalmente à noite, para quem tem uma depressão e também um distúrbio do sono. E muitas vezes ela é utilizada até mais do que na psiquiatria, na ortopedia, porque ela acaba auxiliando naquela questão da dor neuropática. Quando a gente tem dor, a dor, o sentimento de dor, é uma manifestação do cérebro diante de algo que ele interpreta como uma lesão no tecido. Então, tem o tecido, a fibra nervosa que leva informação para o cérebro interpreta a informação. E aí a trazodona, ela também tem uma ação nesse sistema. Eu estou falando mais a grosso modo assim, e aí, gente, se vocês quiserem, a gente escolhe alguns específicos para aprofundar, para ficar fácil de compreender, para ser uma coisa que todo mundo entende, tá? Eu vou trazer um aqui que até é bastante interessante, que eu não comentei dele, que acho que é o Brintelix, a vortioxetina. Esse talvez seja um pouco mais recente, né? Um pouco mais moderno de utilização, tem um mecanismo assim. Não é, né? Eu não sei. Acredito que na sua prática você veja muito mais, mas eu não conheço muita gente que utiliza, assim, é bem raro encontrar. Falar um pouquinho sobre ele pra gente? Eu tenho um viés, porque Tá eu bom. tenho muito paciente, assim, no meu consultório acaba que eu trabalho muito com performance. Então, às vezes, eu tenho alguns pacientes que não têm patologias, que não têm distúrbios, mas querem otimizar, ou estão no período prodrômico, né? Estão quase ele virando a curva de patologia e já tratam. Então, acaba que eu acho que eu dreno um público que é mais o perfil do Brintelix. Brintelix é um antidepressivo também, que tem ação serotoninérgica, mas ele é multimodal. Ele também tem uma ação dopaminérgica muito interessante. E essa ação dopaminérgica, ela acontece até antes da ação serotoninérgica. Com isso, a gente acaba tendo uma melhora da cognição, uma melhora da memória, uma melhora da performance, uma melhora da funcionalidade. Dá um up, dá uma levantada, assim. Mas claro que a gente tem que tomar cuidado. Se é um paciente ansioso e ele ainda não trabalhou muito bem como que ele vai fazer com esse aumento de energia, ou ele não conseguiu se organizar para drenar, né, esse aumento de energia, pode acabar sendo um tiro no pé. Mas para aquelas pessoas que têm aquelas depressões mais melancólicas, que se apresentam com uma prostração, como a anedonia, que é a falta do prazer, a falta do desejo, aquela, né, depressãozinha de filme, assim, meio sombria. O Brintelix é uma ótima alternativa. E também pode ser usada nas depressões com comemorativos ansiosos, desde que o paciente esteja bem ciente que essa ação serotoninérgica vai acontecer no segundo momento. Então, ele tem que dar uma segurada na onda, ou então a gente tem que colocar um adjuvante no primeiro momento, até se estabelecer a ação serotoninérgica e, de fato, ter um controle da ansiedade. Bacana. Aqui uma curiosidade minha, assim, aqui no Brasil ainda a gente não tem liberado, né, nenhum antidepressivo de ação rápida. Né? Eu acredito que a escetamina já está disponível no Brasil? Já? Já. É um uso bem, porque hoje ela chega no mercado só com uma marca, com um custo absurdamente alto, né? O tratamento, se a gente for pensar numa média de 5 a 6 sessões, sairia em torno de R$ 42.000. Então,
Principalmente assim, que a gente precisa de um resgate rápido e pelos planos de saúde. Poucas pessoas topam bancar no particular. No entanto, a gente tem a ketamina, que é subcutânea, já é usada, já tem em torno de 5 anos, assim, que ela é usada na prática clínica. Só que o critério para esses antidepressivos de ação ultra rápida no Brasil, a gente tem alguns critérios, e um deles, por exemplo, é que o paciente esteja sob risco de autoextermínio, ou seja, Uhum. caso paciente mais grave. Eu tenho alguns pacientes que fizeram uso de ketamina, tive paciente que precisou apenas de uma dose, que aí saiu bem ok, que aquele conta. E a resposta realmente é maravilhosa. No entanto, a gente vai ter que ter a manutenção com o antidepressivo clássico. Então, a gente Uhum. entra com o antidepressivo de ação fast, porque aí o paciente tem uma melhora, sai do risco, até o antidepressivo mais clássico fazer efeito. Entendi. Que bacana. E como é que é a utilização aqui? Porque eu lembro quando eu li sobre o Spravato, que ele, né, a pessoa, o paciente não poderia levar para casa com ele, né, ele tinha que ir a algum lugar para receber a administração por conta do risco de uso abusivo. Como é que funciona aqui? Então, na verdade, a gente está até certificando o consultório para o Spravato. Ele não tem um risco de uso abusivo, ele não dá onda, não dá. Aham. A questão da rigidez do Brasil, eu acho que é mais por conta de protocolo mesmo. Uhum. Compra, chegou a se propor que a compra seria feita pelo paciente, pessoa física, mas que o paciente teria que fazer a administração dentro de um consultório sob supervisão de um médico ou enfermeiro por 2 horas, por conta dos efeitos colaterais, que às vezes pode dar náusea, pode dar desrealização, que é quando o paciente fica meio doidão, assim. Mas o que você leu realmente no início é verdade. Aventou-se a possibilidade do uso abusivo. Depois, assim, na prática clínica fora do país, foi descartado. Mas esse protocolo permaneceu no Brasil, eu acredito que por conta dos efeitos colaterais, que realmente a pessoa fica meio igual aquele pré-operatório de anestesia, que você não coisa, fica meio doidão. Aham. Pode acontecer. Hoje, a compra não pode ser feita pelo CPF, tem que ser pelo CNPJ, de uma clínica certificada. É um processo extremamente burocrático, extremamente complexo. Imagino. Eu vou abrir para algumas perguntas aqui. É, uma, a Amanda comentando que ela usa a Trazodona e o Effexor há 5 dias. Não sei que mais ela queria saber, mas você podia comentar sobre essa combinação? Então, eu brinco que cada mente é um terreninho, eu brinco que é uma fazendinha, e cada fazendinha tem sua peculiaridade. Na hora da gente adubar, né, na hora da gente usar psicofármaco para poder tentar corrigir disfuncionalidade, otimizar esse sistema, a gente tem que pensar na peculiaridade da pessoa em si. Então, não existe fórmula. Sempre que as pessoas falam assim, venlafaxina é bom, venlafaxina com tal é bom, a gente precisa conhecer essa pessoa em específico. São duas medicações muito boas, são medicações que têm um tempo de ação mais prolongado, então 5 dias é muito pouco, não dá para você mensurar a resposta do seu tratamento com 5 dias, uma semana. Você vai ter que esperar mais semanas, até para mexer minimamente na dose. Mas são dois medicamentos interessantes, né? A trazodona sozinha, eu vejo ela raríssimo na psiquiatria, porque como ação antidepressiva, ele não é tão incisivo. Normalmente ele entra mais em adjuvância. Então, normalmente ele vem acompanhado de um amiguinho mesmo, assim, ele vem com alguém. Isso é importante, né? Eu acho que talvez um dos maiores, sei lá, vamos dizer, falhas na terapia seja realmente a pessoa entender que ela precisa esperar pelo menos aí umas 2 semanas para daí ela começar a perceber melhora nos sintomas, né? No começo pode parecer assim que os sintomas são até piores, né? Para depois você começar a observar uma melhora. Por que isso acontece?
Então, famoso efeito contrário, efeito rebote. Ah, eu tomei e passei mal, foi pior. A gente tem que pensar que o medicamento ele vai entrar dentro do sistema do cérebro, né? O cérebro, os neurônios, a sua mente, a sua psique já está ali funcionando. Tem um terreno que é físico, que seria o cérebro, né? A parte celular, biológica, neurobiológica, mas muitas coisas interferem nesse sistema. Então, juízos de valor, biografia de vida, alimentação, nutrição, sono, tudo isso vai interferir no sistema. É um sistema extremamente complexo. E aí, quando você coloca uma medicação, você faz um raciocínio clínico de que você esperaria que fosse a ação daquela medicação. Só que muitas vezes ela entra num sistema que não está exatamente como você previu. Então, vou dar um exemplo. Eu prescrevi estalopram, ou fluoxetina, ou desvenlafaxina para um paciente ansioso, com crise de pânico. E esse paciente, em vez de melhorar o pânico, ele piorou o pânico. Por que isso acontece? Ele teve crise de pânico, sudorese, taquicardia, não conseguiu ficar em lugar fechado, foi 1000 vezes pior. Por quê? Porque quando você coloca a serotonina, né? Por exemplo, o inibidor de recaptação de serotonina, o cérebro vai responder, o neurônio ele vai responder a isso, contrarregulando o receptor ou liberando outras substâncias ali. Então, seu cérebro, ele está em alerta. Se você está tendo ansiedade de pânico, é um cérebro que está em alerta. Provavelmente seu corpo está com muito cortisol, muita noradrenalina, você está extremamente vigilante. É como se fosse o coelhinho na selva. Eu estou em alerta. Qualquer coisa é sinal de perigo, até mesmo que não é perigo. E aí, quando a selva escurece, fica calado, silencioso, em vez do coelhinho relaxar e dormir, ele faz o quê? Então, se seu cérebro está no modo de hiperativação, com excesso de cortisol, excesso de noradrenalina, excesso de dopamina, por um período de tempo muito prolongado, o remédio entra mandando uma mensagem: olha, relaxa. A serotonina é tipo assim: relaxa, tá tudo bem. Vamos descansar, a selva tá tranquila, ninguém vai te atacar. Só que o seu cérebro, ele não consegue lidar com essa calmaria. Ele fala: não, peraí. Sempre tem perigo, sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu sempre tenho que ficar em alerta, eu não posso, tá muito quieto. Isso tá errado. Não existe resposta. Então o cérebro ele faz uma contra-resposta, aumentando ainda mais a noradrenalina. O que isso quer dizer? Que dentro daquele organismo, talvez as coisas estivessem pior do que o médico pensou. Talvez as coisas estivessem realmente, ele está há muito tempo, um tempo muito prolongado nessa hiperativação, e aí talvez ele tivesse que colocar um sedativo para realmente dar uma paulada, ficar junto com o ansiolítico, para depois tirar o sedativo para o cérebro entender que realmente a guerra acabou, ou que realmente guerra, que realmente ele pode deixar a serotonina entrar no sistema que tá tudo bem. Eu sempre entro, assim, quando tem esses pacientes que eu fico, isso aí tá estressada há muito tempo. Eu entro com subdose. Dose até menor do que é preconizada, observo, vejo, porque aí tem alguns pacientes que realmente ele vai burlar, entre aspas, o remédio e vai acabar se ativando mais do que provocar o que a gente esperaria de uma redução da ansiedade. A gente teve uma outra pergunta aqui que me chamou bastante a atenção, porque a gente comentou disso numa live que eu participei no sábado. A gente estava falando sobre o TDAH, e aí Ritalina, Venvance e tal. E aí a pergunta da Aline, né, sobre o uso combinado de desvenlafaxina e do Venvance, porque ela tem diagnóstico para o TDAH e para a ansiedade. Né? Se puder explicar um pouco o que acontece nessa situação, para ficar claro para ela e para as demais pessoas. Sim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a sua ansiedade. É secundária ser TDAH, ou seja, eu fico ansiosa porque eu não consigo funcionar, eu não consigo entregar, eu não consigo controlar, eu não consigo focar e ficar várias horas fazendo aquele trabalho. E isso me gera uma angústia, que me gera uma ansiedade, ou realmente são dois transtornos em separado. E o segundo
pensando no TDAH, a gente vai pensar em quê? Em dopamina. Ou medicações noradrenérgicas que de maneira secundária acabam ativando o sistema dopaminérgico, que é o sistema responsável pelo foco, concentração, manutenção da atenção. Então, realmente, o Venvanse é dessa classe, é uma das medicações utilizadas para o TDAH. E se a gente for pensar no transtorno de ansiedade, o desvenlafaxina, ele entra como padrão ouro em vários protocolos. Entra como padrão ouro no protocolo canadense, protocolo britânico. Então, se forem duas entidades nosológicas, né, duas patologias, a medicação, assim, é difícil falar, assim, igual eu te falei, sem conhecer o terreno, mas, a princípio, tem lógica esse raciocínio clínico. A gente só tem que tomar cuidado, porque tudo em excesso é prejudicial e a dopamina em excesso, ela vai provocar uma piora da atenção, uma piora do foco. Porque você vai ficar com tantas ideias, com um psiquismo, um pensamento tão acelerado, que você vai pensar mil coisas, vai fazer mil coisas, vai começar mil coisas. Você acha que a sua produtividade aumentou, mas se for mensurado com um instrumento, na verdade, sua produtividade vai piorar. Porque você vai 40 coisas e não vai então, e concluir. Né? É melhor eu começar 5 e concluir 5 do que eu começar 40 e concluir 3. Aham. Hoje tem sido feito um uso abusivo dessas medicações, né? Como uma tentativa de otimizar a performance. E mesmo para performance, mesmo no nootrópico, tem que se haver uma técnica. Porque senão você vai saturar o seu sistema e você vai ter perda de produtividade no final. Tem que tomar muito cuidado. E aproveitando, né, falando disso, assim, quais seriam os problemas de uma pessoa utilizar determinada substância, por exemplo, nesse caso aqui, que seja um estimulante, por exemplo, Venvanse ou mesmo a Ritalina, se ela não tem necessidade de utilizar? O cérebro Já deu uma pitadinha ali, né? o cérebro é dinâmico, então ele vai responder a tudo que você colocar. Se ele tem determinada quantidade de dopamina e você coloca dopamina em excesso, o que o cérebro vai interpretar? Opa, existe um excesso, uma saturação de dopamina, então eu vou fechar os meus receptores ou vou reduzir a minha produção endógena. Isso faz com que você naturalmente deixe de produzir, porque o corpo ele sempre busca a homeostase, o equilíbrio. Então, o cérebro, ele tem ali uma balança do que é aceitável de dopamina. Se você está colocando excesso de dopamina por fora, o cérebro vai produzir menos ali dentro. Então, o que você está fazendo, na verdade, é um grande tiro no pé, porque você está inibindo a sua própria produção, buscando uma performance, e você vai ficar muito mais com os efeitos colaterais do que com o efeito terapêutico. O que é efeito colateral? Acelerado, falando demais, agitado, nananã. Se o seu objetivo é os efeitos colaterais, não, eu quero emagrecer, eu quero ir para, né, ficar falante, ficar agitado, ficar assim, aí já não é um uso medicinal, né? É um uso diferente. Mas se o seu objetivo for melhora do foco, melhora da concentração, você tem que procurar um profissional, mesmo que aí você vai fazer um trabalho de melhora de performance ou o que quer que seja, porque senão acontece o seguinte, o dia que você não toma, a semana que você não toma, você realmente entra no estado de prostração total. E outra, tudo conversa com tudo. Então, o cérebro, ele entende o quê? Modo guerra, foco, concentração, fazer acontecer, batalhar, trabalhar. Isso, nesse contexto, não é momento de relaxar, não é momento de ser feliz, não é momento de ser legal. Então, se você tem um excesso disso, você vai ter outros efeitos colaterais também. Por exemplo, depressão, ideias negativas, pensamentos sombrios intrusivos, vontade de chorar, irritabilidade, agressividade, prejuízo nas relações sociais. Isso tem que ser muito bem dosado, porque a gente engana o cérebro por pouco tempo. Assim que o cérebro percebe que está tendo excesso, ele vai contrarregular isso. Inevitavelmente, não tem como.
Então, a gente tem que saber usar para ter realmente o uso benéfico dos instrumentos. Uhum. Bacana. A gente comentou bastante aqui sobre, né, os antidepressivos, mas eu queria comentar aqui agora um pouquinho sobre, aqui falando do nome que dão para eles, né? Não que eles tenham só esse uso, mas sobre, por exemplo, os ansiolíticos benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos, por exemplo, a buspirona. Algumas pessoas mandaram aqui para nós, né? Alguns ali que utilizava Rivotril, a outra que utilizava o, acho que era lorazepam que ela mandou ali, não me lembro. Enfim, essas medicações funcionam bem para ansiedade ou, né, falando aqui dos benzodiazepínicos primeiro. Ou, claro, cada paciente, né, cada caso é um caso, mas seriam medicações de primeira linha, como ansiolíticos ou não? São mais para um tipo de ansiedade que envolve também ali, que precisa de um efeito sedativo também. São mais medicações de resgate, porque os benzo, eles são medicamentos que o cérebro ele vai se adaptar muito rápido a eles, fechando as portas, diminuindo o número de receptores, com que vai fazer com que você precise de doses maiores sempre. Uhum. Então, são medicações que têm um potencial mais alto de dependência, de abuso, e tem alguns efeitos colaterais que são negativos. Normalmente, na prática, a gente acaba utilizando para resgate, o que é ótimo, né? É muito bom para a sua saúde, para o seu cérebro, que você reduza a sua ansiedade, porque a própria noradrenalina, o próprio cortisol em excesso são neurotóxicos, acabam produzindo morte de neurônios, né? Então é muito melhor que você utilize um benzo a curto prazo, não é para demonizar de jeito nenhum. Uhum. O prazo aí a gente já tem que fazer um raciocínio clínico de custo-benefício, né? Por quanto tempo eu vou usar, qual o momento que eu vou usar? Não é algo talvez interessante para se fazer a longo prazo, por muitos anos, né? Num uso diário. Uhum. A gente acaba utilizando assim no dia a dia muito mais como resgate, porque qualquer. Uhum. Eu costumo falar bastante nas minhas aulas, né, que muitas vezes a gente fala dos benzodiazepínicos e já pensa, nossa, ó o vilão. E na verdade não, né? Eles são medicamentos assim que, quando necessários e bem empregados, eles são fantásticos, né? São muito bons, eles têm, né, com indicação terapêutica, com uso acompanhado, tudo isso. Só que a gente vê também muito a utilização de uma maneira desenfreada, né? Como você falou, por muitos anos. É difícil você encontrar, né, uma indicação de uso assim dessa medicação por muitos anos. Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, ou talvez tenha uma indicação de uso assim extremamente prolongado de benzodiazepina. Na verdade, o benzo ele tem ação tríplica, tríplica. A pessoa de o horário com as palavras. Ele tem ação ansiolítica, ele tem ação hipnótica e ele tem uma ação de relaxamento muscular. Por isso que você entra em hipnose, você realmente perde a consciência. Então, ele é usado para indução do sono. Ele tem uma ação ansiolítica, então, numa crise de pânico, você vai tomar uma dose menor, você vai sentir na hora, assim. Os pacientes falam a mão. E ele tem uma ação de relaxamento muscular, que numa dose mais alta é interessante, porque se você está hipnotizado, você não quer sair andando por aí fazendo coisas que você não tem consciência. Então, ele pode ser usado para insônia, pode ser usado para ansiedade, pode ser usado para várias doenças. Só que esse uso diário, ele era feito muito mais antigamente. Hoje a gente sabe o custo dos benefícios desse remédio quando a gente pensa em longo prazo. Então, a curto prazo é extremamente interessante, a longo prazo deixou de ser, né? Realmente não é algo que a gente vai ter validação. Os benzos, eles entram muito mais hoje como coadjuvantes e num período de resgate, não como manutenção do tratamento. A manutenção do tratamento é feita muito mais com outros ansiolíticos, que são normalmente ansiolíticos que atuam na via serotoninérgica, que aí não vão todo esse efeito de dependência, de também essa questão do aumento da dose necessária, né? É com 2, agora eu preciso de 4 miligramas.
E a buspirona, ela conseguiria funcionar assim tão rápido não quanto os benzodiazepínicos, mas mais rápido que os outros ansiolíticos, por exemplo? A buspirona, ela entra como padrão ouro em vários protocolos também nos transtornos de ansiedade. É uma medicação que ela é muito mais incisiva na ansiedade. Ela dá também uma, né? Ela é mais rápida, porque normalmente a gente tem aí toda uma adaptação de receptor, vai. Protocolos mais antigos falam 8 semanas, alguns 6, mas no mínimo 2, 3 semanas para a gente começar a observar efeito. Ela é mais rápida, né? Em uma semana, 10 dias, a gente observa na prática do consultório, assim, uma melhora. Então, é uma medicação muito usada. Ela tem um pouco mais de efeito colateral. Então, ela é uma mão mais forte, mas às vezes ela cobra um precinho um pouco mais caro. Uhum. Tudo na vida tem um preço, então tem que estar alinhado com o que que a gente quer e o que que a gente está disposto a pagar. Não existe remédio, né, que não tem efeito colateral. Não, E não existe doença que não tem impacto sobre a saúde. Então, sim, perfeito. você recuperar a sua saúde. Quando a gente fala de efeito colateral, efeito adverso, risco, dependência, a gente fala para que a gente faça um uso consciente e para que a gente trace uma estratégia inteligente. Não tipo, ai meu Deus, remédio é o demônio. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Né? O tratamento ele só é estabelecido se o custo da doença é muito maior do que o custo que Uhum. cobra. Sim, exatamente. Eles estão ali justamente para nos ajudar na recuperação, a voltar ao que era antes ou o mais próximo possível, né? E entrando nesse conceito aqui dos efeitos colaterais, né, efeitos adversos, então muita gente acaba desistindo do tratamento por conta desses primeiros efeitos ali que aparecem, às vezes é náusea, enjoo, né? Náusea, enjoo, vômito, às vezes desconforto intestinal, às vezes redução da libido, que mais que tem aqui de. Então, bom, você tem uma experiência muito maior que eu de relatos de efeitos colaterais para comentar. Assim, né, comenta sobre. Assim. Sim, hoje quando a gente pensa em psicofármaco, inclusive nos Estados Unidos, os planos de saúde já cobrem o teste farmacogenético, que é o quê? De acordo com o seu painel, com o seu perfil, do seu DNA, de acordo com o seu DNA, você tem um perfil de metabolização. Então, entre você tomar o remédio fazer efeito, ou te dar efeito adverso, ou te dar efeito positivo, acontecem uma infinitude de cadeias bioquímicas dentro do seu corpo e cada corpo é um universo. Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já fazem o teste farmacogenético e algumas bulas já têm. Ó, se você tiver mutação de tal gene, a dose é maior. Ó, barará bererê. Então, gente, efeito adverso e efeito positivo do remédio depende de organismo, tá? Primeira coisa, a gente nunca vai esperando o efeito colateral. Muito pelo contrário, se o remédio foi validado, entrou nos protocolos, ele passou por muitos anos de pesquisa, por um N muito grande de pacientes na pesquisa para comprovar que tudo. E aí, a imensa maioria das pessoas vai ter uma resposta muito positiva e não vai ter os efeitos colaterais. No entanto, Uhum. eu tenho 20 mil pessoas e uma teve o efeito, eu tenho que alertar o meu paciente, porque ele pode ser o 001. Né? No Brasil, a gente não tem tanta prática do farmacogenético. Eu peço, assim, para casos mais graves, alguns outros colegas pedem, mas não é uma coisa que todo mundo vai lá com seu teste farmacogenético. Então, a gente supõe, pela nossa prática, pela maioria das pessoas, e a gente vai prescrever. Pode acontecer? Pode acontecer. É a exceção, mas a gente alerta para que você saiba, você tem que ter consciência. E aí, assim, esses efeitos colaterais, muitas vezes, eles são transitórios, eles acontecem no início da tomada, mas eles não se mantêm. E a gente também tem que pensar se o efeito colateral é da substância em si, por exemplo, da fluoxetina, ou do sal, do corante estabilizante, da gelatina da cápsula, se fez o correto, alimentação, várias coisas que interferem na absorção.
Então, efeito colateral, eu te falo que é a minoria dos pacientes que vai ter esses efeitos principais, e alguns remédios a gente sabe que tem um preço mais caro, tem mais efeitos colaterais, é mais raro a gente observar efeito colateral, depende do corpo. Eu sempre falo para o paciente, ó, você é único. Então, Uhum. eu te falar, esse efeito colateral não existe. Não tem jeito, no seu corpo pode, né? Na legislação, né, para aprovação do medicamento, para ele poder sair para comercializar, se uma pessoa em 10 mil relatou coceira, ele vai ter que estar descrito lá que, né, 0,001% teve coceira. Sim, Então, né? Para você alertar do pior cenário, do pior que pode acontecer se você tiver uma mutação genética, se ali no seu organismo. Claro uhum. que a gente sabe que tem um efeito um pouco maior. Por exemplo, anorgasmia ou tempo alargado de orgasmo. Aí faz parte da serotonina. Por quê? Quando eu aumento a minha serotonina, eu mexo no meu sistema de libido, do platô do libido, que na mulher tem 3 gráficos, no homem é um gráfico só. E aí eu altero o meu platô, que no cérebro a gente dá um nome feio, porque foi feito esse, né, assim, foi criado esse conceito em animais, que é a resolução, que é a ejaculação ou o orgasmo. E aí o sistema, se você mexe no sistema serotoninérgico, você mexe nesse sistema do orgasmo. Então, realmente, se estou colocando serotonina, muito provavelmente eu vou precisar de uma estimulação sexual maior ou não vou conseguir chegar no orgasmo. Aí a beleza da medicina individualizada, porque cada um tem uma vida. Se a pessoa vir e falar assim, Carlisa, eu não tô nem aí, tipo, eu sou solteira, eu sou freira, ou eu nem gosto de transar, eu não ligo pra transar, mas eu ligo muito pra engordar, e a gente Uhum. vai tentar e vamos colocar o que que a gente tem aí no portfólio Sim. que a gente tem de instrumento, vamos escolher junto. Já, né, a outra pessoa, nossa, eu acabei de casar, tô querendo ter filho, um homem, né? Não tenho problema de ejaculação, e aí eu vou ter que ficar transando muito, já chego do trabalho cansado, aquela história chata de treinar, de tentar filho, que tem hora marcada e tal, não rola. Então, não rola Uhum. outro. Agora, para um homem que tem ejaculação precoce, maravilha, já resolvo 2 coisas num remédio só. Por isso que tem que ser individualizado, entendeu? Cada história de vida, uma biografia, o que ele acha importante, o que ele preza. Cada um tem um juízo de valor. Por isso que é aquele negócio, né, de minha vizinha usa esse, pra ela foi bom, tá? Usa esse aqui também que vai funcionar pra você. É a pior mentira já inventada, né? Sem falar de Pode todos os riscos e ser, tudo mais. ser que funcione. Só que aí você vai brincar de roleta russa com um É. tema que vai se ajustar inteiro em cima daquilo. Então, assim, o seu risco é muito grande. Né? Não é igual tomar uma dipirona, que eu vou brincar de roleta russa com dipirona, o meu risco é baixo. Agora, eu vou brincar de roleta russa com, por exemplo, um benzodiazepínico, o meu risco é alto. Ah, nossa, a gente só tem mais 27 segundos restantes. Vou fazer o seguinte, se acabar, você topa entrar de novo só mais rapidinho pra gente falar sobre o canabidiol que eu queria te perguntar? Eu não posso Então, vou fazer o seguinte, com nada depois da confusão que eu fiz. imagina, né? Eu só vou encerrar aqui então e vou abrir rapidinho só pra gente falar do canabidiol, tá bom? Beleza. Pronto. Pronto. Como a gente tinha conversado antes, né, por mensagem lá sobre o canabidiol um pouquinho, então é um assunto que sempre chama atenção e a gente ouve muito falando do canabidiol em várias outras situações e não muito, né, voltado aqui para talvez depressão, ansiedade e tudo mais. Você quer comentar um pouquinho para a gente sobre a sua prática, experiência, o que que você acha, o que que você não acha? Se já experimentou, se tem paciente, enfim, fazer um relato aí pra gente sobre, porque é um assunto que sempre chama bastante atenção. Tenho muito paciente, né? Eu tenho um portfólio grande de paciente que usa canabidiol, até pelo perfil dos meus pacientes, pelo que drena meu consultório. O canabidiol, ele é ser humano, adora uma história, adora um enredo, adora um fuxico, adora um mistério, adora uma magia, adora uma coisa assim, brilha os olhos, né? A gente cresce
misturado com mágica. Sobre o canabidiol, o que eu tenho para falar é o seguinte: não é milagroso, não é o elixir maravilhoso que vai vir e curar e resgatar e salvar. A vida real, infelizmente, não é conto de fada. E também não é algo demoníaco, do demônio, ou das pessoas que querem ganhar dinheiro, ou, sei lá, da galera que quer legalizar uma droga. Não tem nada a ver, gente. A gente aqui, tanto eu quanto Marissa, a gente é muito pautado em ciência, né? Então, canabidiol é uma substância que já tem validação em praticamente todas as agências sanitárias do mundo, já entra no protocolo, já vem citado em diversos protocolos, guidelines, por exemplo, da Sociedade Canadense, do CAMAT, que é a Sociedade de Psiquiatria, da Sociedade de Neurociência, Neuropsiquiatria, Neurologia dos Estados Unidos, do Reino Unido. Enfim, todas as agências, né, já certificaram, não é algo nem discutível mais. Tem evidência científica, nem entra mais em pauta essa discussão. Hoje em dia, essa discussão ela é muito mais pautada em emoção e política do que na questão da efetividade de ciência. Então, a gente vai ter uma lista de patologias em que existe a validação do uso, em que o uso do canabidiol ele entra no portfólio de medicações de instrumentos. Em alguns momentos vai entrar como padrão ouro, em outros momentos entra como terapia de segunda linha. E existem as patologias que não têm ainda uma comprovação, não tem uma medicina baseada em evidência. E aí, dessa parte de ciência, você pode falar melhor que eu. A gente tem os níveis, né? Vamos dizer assim, de confiabilidade quando a gente fala em ciência. E a gente tem o nível 1, 2, 3. E o último nível é a opinião do especialista. Conta. É uma evidência? É, mas no último degrau. Então, algumas patologias vai ser opinião do especialista, em outras patologias vai ter um nível de evidência X, Y ou Z. Então, a gente tem que saber. O que eu estou tratando? Qual a patologia? O que eu espero do remédio? O que ele pode entregar? Assim, alinhado com a realidade, ele é uma ótima medicação. Tudo que é um portfólio, um instrumento a mais no portfólio é válido, né? Eu acho que o canabidiol ele tem uma peculiaridade, porque assim, como ele é a grossíssimo modo, o sistema endocannabinoide é o nosso sistema homeostase, que é o equilíbrio das células. Sendo assim, quando a gente coloca um canabinoide de fora, a gente pode interferir em diversos órgãos, em diversos sintomas, em diversas patologias. Então, ele pode ser usado na dermatologia, ele pode ser usado na psiquiatria, ele pode ser usado na neurologia, ele pode ser usado na urologia, em quase todas as especialidades. E aí, claro, né? Algo que serve para tudo, na verdade, não serve para nada. Então, inspira uma certa desconfiança, porque tem gente que usa de maneira errada também, como se fosse, nossa, que milagroso, vamos usar canabidiol para tudo e salvar o mundo. Não é bem assim. Mas se você desconfia que a sua disfuncionalidade ela vem secundária a um desequilíbrio da homeostase, ou se você não sabe exatamente qual via que você quer atuar, um indutor de homeostase a grossíssimo modo, tá, gente? É interessante. E aí, claro, né, dentro do sistema nervoso central, além de ser indutor de homeostase, ele é agonista de 5-HT1, que é um dos principais receptores de serotonina. Na pele, ele tem uma ação anti-inflamatória comprovada, porque ele também atua nananã. Então, a gente tem que saber o que é. Não é milagroso, nem é demoníaco, é só mais um remédio. Não tem nada demais. Perfeito, assim, eu gosto bastante quando né, as pessoas normalizam sobre, porque quando você pensa canabidiol, às vezes as pessoas já ficam, nossa, não, ai sim, quero, porque, sei lá, é E aí, descolado, tá na moda, Naves, eu vou dar meu, né, assim, né? não é minha opinião, tá? Isso é um fato científico. A cannabis, atualmente, né, a maioria da cannabis comercializada, ela tem uma quantidade muito alta de THC. Nos últimos anos, aumentou-se mais de 200 vezes o THC na planta.
Portanto, a cannabis, que tem o canabidiol e o THC, por ter muito THC, é uma planta, uma substância que tem um alto potencial nocivo. Então, é uma substância que tem ação neurotóxica, mata neurônio mesmo, é uma ação que tem potencial de adicção, ela é euforizante, ela é gatilho para psicose, ela tem uma ação psicotizante. Então, realmente, a cannabis, a gente contraindica. Se você for ler qualquer artigo científico de qualquer instituição, a cannabis, mesmo nos países onde tem a liberação da cannabis, ela é liberada de maneira regulada e restrita por conta do potencial nocivo. O álcool também é nocivo. E aí, né, assim, eventualmente a gente faz álcool em uso recreativo. Ok, eu vou perder neurônio, né? Tipo assim, eu vou prejudicar minha saúde em algum modo, mas eu pago o preço pela diversão. Quando as agências sanitárias vão regulamentar ou não uma substância, elas pesam nisso, né? Assim, o potencial nocivo. Já o canabidiol, quando a gente tira o THC, ele tem um potencial nocivo baixíssimo, praticamente nulo, e por isso fora do país ele é vendido até mesmo sem receita médica, tá? Porque se a gente for pensar, ele é menos nocivo do que o paracetamol, por exemplo, né? Então não precisa de certificação médica, no Brasil precisa de receita médica e agora validou-se a prescrição para dentista. Tá? Cannabis e canabidiol é a mesma coisa assim de falar cocaína e bala de coca, cocaína e Coca-Cola. Assim, tem uma prima bruta lá no início da cadeia que eventualmente pode ser a mesma, mas no final são substâncias com ações totalmente diferentes dentro do organismo. Até aproveitando, né, esse seu comentário, esses dias a gente fez um post até no Instagram aqui, mas era um artigo sobre fumar maconha envelhece, né? Se fumar, né, consumir a cannabis assim, acelerava o envelhecimento. E aí eles mostraram que sim, mas que nada tinha a ver com o canabidiol e tal, era com o hábito de fumar, né? Com inalar a fumaça e etc. E eles ficaram também surpresos, assim, não tem muita relação com o THC em tais níveis, né? Mas era mais esse consumo, esse uso errado, né? Eu sei que eu falei que a gente ia falar só sobre o canabidiol, mas é que eu não me aguento e eu me lembrei de uma coisa aqui que eu tenho muita curiosidade, é sobre o que você acha dos alucinógenos, por exemplo, psilocibina. Tem muito estudo, né, falando para Tem tratamento de depressão refratária, e quase outras nunca eu falo o que condições. eu O acho. que você Quando eu acha? falo o que eu falo achismo, opinião de especialista, igual eu falei, tá no último degrau de evidência científica. A gente praticamente dá uma para opinião de especialista, né? E com relação a alucinógenos, eles já saíram também desse nível de opinião de especialista. Já entrou há 2 anos, a gente teve uma mesa redonda gigante sobre o uso de alucinógenos em pequenas doses. E aí, essa é a minha opinião, tá? Eu tenho um pensamento que um objeto não é bom nem ruim. Eu posso pegar uma caneta e furar um olho de uma pessoa. Eu fiz um péssimo uso da caneta. A caneta é ruim? Não, posso escrever uma carta de amor maravilhosa com a caneta, posso fazer uma receita, enfim. E assim são os objetos, então a gente tem que saber usar. Esses alucinógenos em baixas doses, eles têm indicações específicas que eles podem ser muito interessantes, como, por exemplo, nos transtornos de estresse pós-traumático, aqueles traumas que as pessoas ficam com pensamentos ruminantes, vivenciando de novo todo aquele trauma, no mínimo gatilho. A gente tem todo um sistema, né, de alerta que vai ali no núcleo accumbens, principalmente na amígdala, que capta as coisas do ambiente quando a gente sofre um trauma, uma dor muito grande. E aí, qualquer coisa que lembre aquilo ativa o sistema de alerta. No entanto, no pós-trauma, pequenas coisas do dia a dia acabam deixando a pessoa nesse estado de alerta, como se fosse vida ou morte. Nesses casos, por exemplo, as indicações são
super interessantes. É feita indicação em dose única. E nesse mesmo momento, enquanto a pessoa está sob o efeito, né, em desrealização, que a gente chama, alucinando ali, é feita uma sessão de terapia e os efeitos são ótimos. Então, para alguns casos muito específicos, já se tem indicação com evidência científica, né, de acordo com a medicina baseada em evidência, mas ainda é tudo muito novo. Então, como é muito novo, a gente não sabe ainda as repercussões, a gente não tem um N gigante de pessoas, acaba sendo usado mais para casos ultra refratários, casos muito específicos, casos em que todas as outras medicações mais clássicas não deram certo. Eu confesso que eu estou até um pouco ansiosa para que chegue ao Brasil, para que a gente tenha uma validação. A gente tem alguns cogumelos, que tem Uhum. validação, e aí eles não têm esse efeito tão incisivo, né? Eles podem ser usados na alimentação para Aham. você otimizar determinadas funções, assim, mas é algo suave, é um toque delicado. Psilocilina, DMT, esses outros que são mais pancada, né? E tem até alguns mesmo sintéticos que já tem até alguns estudos interessantes. Esses ainda não foi validado, pelo menos a última vez que eu vi foi ano passado, não tinha validação. E eu confesso que em alguns casos pode ser muito interessante, desde que muito bem usado, né? Claro. Sim. Muito obrigada. Carlisa, vou abrir aqui se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, mas eu agradeço muito você ter aceitado o convite e desculpa qualquer transtorno e confusão, foi muito bacana a nossa conversa. Assim, a gente que está, vamos dizer assim, desse lado de cada, talvez da academia, então a gente lê muito artigo, está inteirado, assim, né, do que está na literatura, mas eu acho que o olhar da prática, assim, do que tem disponível, o que não tem, é muito enriquecedor, pelo menos, assim, eu gosto bastante, para mim é muito válido. Então, agradeço muito você ter aceitado o convite. E deixar aqui sempre as portas do Rigor abertas para sempre que você Nossa, quiser, olha, eu que a gente está agradeço aqui. de novo. Mil desculpas, gente, que não acompanhou. A gente estava marcada às 7h30. Aí eu mandei uma mensagem para a Marisa falando assim: ai, pode ser 7, porque eu tô meio exausta. Minha filha ficou doente semana passada. Aí ela me respondeu e eu não vi a resposta dela. Resultado, eu entrei 7h30 e deixei ela meia hora sozinha. Então, assim, eu tô morrendo de vergonha. Eu amei também, quero me colocar à disposição, tá? Sempre que você quiser, eu prometo que não vai acontecer nunca mais, que eu sempre vou nos nossos horários, tá Que bom? acontece. Ah, Tá, joia? Muito obrigada. Foi muito bom. Acho que esclarecedor para muita gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.